2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar no capinzal. Mas, eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. E o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do Oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então, o copeiro-mor disse-lhe: Vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe da guarda, com o padeiro-mor. Eis que uma noite tivemos nós 2 um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: Tive um sonho que ninguém pôde interpretar. Mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: Em meu sonho, eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar no capinzal. E saíram em seguida 7 outras vacas, magras e feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nessa altura, despertei e tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas, medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida, e as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão, contei tudo isso aos mágicos. Nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó: O duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas igualmente 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos. E as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó: Deus lhe revela o que vai fazer.
Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente, para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito, e o faraó disse-lhe: sou eu o faraó. Sem tua permissão, não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José Safenat-Faneque e deu-lhe por mulher Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto destes 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés. Porque, dizia ele, Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim. Porque, disse ele, Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram assim como tinha predito José. A fome assolou todos os países. Mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida, houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José.
e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra.